Olá, tudo bem? Como vai você? E aí, Léo? Tudo bem? Hoje pertinho de mim? Exatamente. Olá, Alvino. E se Léo tá pertinho de mim é porque o programa hoje tá recheado, tá cheio de gente, cheio de conteúdo, cheio de novidade, cheio de coisa boa para vocês. Momento Seguro. Só para variar, nosso anfitrião Léo Prates vai apresentar o time que veio falar com você hoje. Olá, Alvino, mais uma vez, ouvintes do podcast Momento Seguro. É um prazer, mais uma vez, enorme estar aqui dividindo. E agora do seu lado, né? Lado a lado, você bem coladinho comigo. E hoje, um dos podcasts mais esperados. Mais aguardados. Aguardados. Tenham a certeza que nós estávamos ansiosos. Lembrando que eu falei pra você, o CRIF tá subindo. O CRIF tá subindo, quem chega depois, a responsabilidade aumenta. Hoje nós temos o prazer de receber aqui nessa bancada o time da Porto Seguro, do Grupo Porto Seguro, na pessoa da Silvana Pedrosa, gerente da sucursal Bahia, Geraldo Faro, primo do Rodrigo Faro, e Lucas Piton, nosso gerente, nosso comercial que nos atende. Sejam muito bem-vindos ao Momento Seguro. A palavra, Silvana. Obrigada, Léo. Pra gente é um prazer também, né? Um parceiro forte aí da Biconseg, muito bom. E me apresentar, né? Sou Silvana Pedrosa, tenho aí 30 anos de mercado, vou fazer, 30 anos de Porto, e realmente é um prazer estar aqui dividindo com você e com os colegas aí, Lucas e Geraldo, né? Esse momento. Ok. Vai, Geraldo. Aí é questão Carioca que chegou na comentou, Bahia. né? Carioca, primo distante do Rodrigo. Né? Isso. Eu tô, na realidade, assim, muito grato de estar aqui com vocês, né? Moro no Rio de Janeiro, já atendi várias praças do país, Centro-Oeste, Sul, Paraná, São Paulo e agora aqui no Nordeste, muito feliz em estar aqui. Primeira vez em Conquista, se Deus quiser, primeira de muitas, né? Exatamente. Quem bebe da água do Porto Seguro não volta não deixa nunca de voltar. mais, não deixa de voltar. Um clima maravilhoso, cidade maravilhosa, é só agradecer o convite. Lucas Pitombo. Sou Lucas Pitombo, faço 10 anos, né, de seguro, todo o meu tempo na Porto Seguro. Atendo a região aqui de Vitória da Conquista, como eu costumo dizer aqui na Porto Seguro, eu sou o CEO de Vitória da Conquista, eu sou a pessoa que toca, né, de fato, mais próximo da nossa região de Brumado, Vitória da Conquista, Caetité, Guanambi, Caculé, fazendo com a promoção dos nossos serviços e produtos para que os corretores consigam oferecer e ofertar o melhor da nossa companhia para toda a sociedade. Para os clientes se entenderem, esse é o homem que eu falo assim, deixa eu ver se eu consigo mais um desconto. Ele que tenta dentro do desconto. O que está com o carrinho andando para um lado. Isso, o carrinho da ponta. Alvino, antes da gente passar a palavra para eles, eu queria fazer um depoimento que, assim, diz que todo casamento tem que ter um namoro e tem que ter na hora certa, né? E, assim, nós trabalhamos com a Porto há muitos anos, desde o início da corretora, mas digamos que esse ano o encantamento veio, assim, de forma sensacional. Lucas e Silvana, que principalmente que estão mais aqui na ponta comercialmente, Geraldo, que estão assim, mais no dia a dia daqui da corretora, vem fazendo um trabalho, não que não fizesse antes, mas acho que é aquela coisa, né? Chegou o momento certo, tudo deu o momento certo. Fez um trabalho de uma forma com a Biconseg, que eu vou contar para você uma surpresa em primeira mão. A Biconseg ficou em primeiro lugar no ranking Nordeste, na categoria dela, concorrendo com corretores do poste da Biconseg, numa campanha da Porto, que a campanha é Fecha com a Porto. Então, assim, digamos que nós estamos no encantamento de tanto o Léo quanto a Biconseg, quanto o time, de estar saboreando esse momento agora, de perceber mais a Porto estar mais próxima. Então, assim, hoje, para nós, Biconseg, por isso que eu falei que era a mais aguardada e, assim, não desmerecemos as demais companhias que passaram aqui e que estão por vir, mas é um momento especial. É um momento especial que está celebrando um momento que nunca na história desse país teve, como está tendo agora, esse momento, a Porto teve consegue. Um casamento duradouro que final do ano, pode ter certeza, me pode cobrar. No final do ano vai ter lua de mel e vai ter mais novidades para trazer para você. E em breve você vai receber também, Léo, em algum local com a Porto Seguro. Ô, Léo, você trazendo isso aí, né? É assim, quando você conhece a Porto, a essência da Porto é essa, é o encantamento. Então, talvez, né, faltava isso. Você Exato. conhecer um pouco mais, né, dos nossos processos, produtos, como a gente trata o corretor, né? Como eu te disse, eu estou há 30 anos na Porto, tive o privilégio de conhecer vários portos.
Mas uma coisa que não mudou ao longo do tempo foi a essência dela nessa questão do encantamento, tanto para o cliente, quanto para o corretor e quanto para o funcionário, né. A gente brinca que o funcionário é Porto Lover, Hum. né, e a gente tem realmente, esse legado, né, de fazer o diferente. Porque todas as seguradoras, claro, têm, né, seus processos, seus produtos muito bem, muito bons, mas a Porto, ela tem um diferencial que é isso, ela faz o mais além, sabe. Ela quer ver o corretor bem, ela quer ver o corretor feliz, sabe, ela quer fazer o diferente, apoia em várias frentes, então é esse o encantamento que você está M começando a conhecer Mas eu mais. vou lhe dizer algo mais ainda. Na verdade, a Porto sempre encantou. Faltou, sabe aquela namoradinha que fica Isso. dando. Tava ficando. Tava ficando, não tava engajado no relacionamento, Sim, não sim. tinha botado o anel de Faltou compromisso. pedir Agora levou a namoro. sério. Agora né? levou a sério o namoro, botou o anel de É. compromisso no bolso. Na verdade, assim, a Porto já me encantou em outras vezes. Teve um, não sei se é de sua época, o notebook da Porto. A Porto Sim. dava um notebook pro corretor. Pro corretor. Eu tive num café com o presidente, na época era o Fábio Luquete, Sim, na Porto Seguro, eu tive que conhecer a almoço matriz, com o corretor, né. almoço corretor. Então, assim, são várias situações que a Porto sempre encantou. O que faltou, na verdade, eu digo mais assim, que faltou o time da Viconseg Abraçar. ter abraçado e botado o anel de Fechar com a Porto, né? Fechar de com a fato. Porto. Agora- Colocar um anel de compromisso no dedo. E vale ressaltar a mudança da Viconseg, principalmente no último ano, né, Léo? No último No ano. último ano e meio aí, com uma visão mais comercial, mais marqueteira, mais estratégica, na verdade, Isso né? mesmo. A Viconseg, ela tem pensado muito, de forma muito estratégica a entrega dela, não só a venda dela, mas a entrega dela, Perfeito. e eu acho que também trazendo essa questão do encantamento. No episódio passado, a gente falou muito isso daqui com parte do time, como que esse time tem colocado no colo, né, o nosso cliente. E isso Isso. tem sido um diferencial muito grande. E assim, só um parênteses assim, Lucas, que tá na ponta, Silvana, no dia a dia, ele constata isso, a forma da postura como o time hoje tá mais maduro, mais coeso e pensando no conjunto. Então, assim, foi uma soma de fatores da minha parte e com o time também para que isso acontecesse. Então, Perfeito. eu falo que assim, eu digo que a Porto hoje está chegando no melhor momento da Viconseg, no momento mais maduro, não desmerecendo o que passou na Viconseg, mas um momento mais maduro, um momento mais estratégico, um momento pensando a longo prazo, médio, curto e longo prazo. Então, assim, por isso que eu falei, o foguete não tem ré. Então, segura que a Sim. Viconseg e a Porto. Não, e chegou chegando, né. Exatamente. Chegou Chegou chegando, chegando em primeiro primeiro. lugar, E né, assim, numa campanha e o que é legal mostrar, como você bem falou aí, é que a equipe comprou a briga. A equipe de fato está fechando com a Porto. Não é palavras ao vento. A gente parou, conversamos, planejamos, monitoramos, acompanhamos e o resultado veio. Executou. E né? não veio de uma forma forçada, veio de uma forma bem Natural, fluida, uma forma bem tranquila, na qual a gente acordou alguma coisa e eles duplicaram o acordo. Para você ter uma ideia, eu estava em viagem e deixei o time, soltei na mão do gerente a minha satisfação e insatisfação de algumas coisas. O Lucas sentou com a equipe, eu em viagem, a meta estava batida, sem eu precisar mover uma caneta Batida do botão. não, duplicada. Assim, para você Dobrou a entender, meta, né? Isso. para você entender a como é que meta é. tá Então, pequena, hein. Dobrou. A Aí- meta tá E pequena. hoje, estou aqui no compromisso, ainda estou devendo ó, acompanhamento, monitoramento, planejamento, fazimento, né, que a gente agora fala isso. E no final, a comemoração. Ainda Sim. está faltando, era para ser sexta passada, Mas mas a gente Você sabe vai- que eu sou time Viconseg, né? Ó, tá convidado Não pode também. ficar o de nosso, fora, né? Eu sou nosso time- máximo. eu sou time Viconseg, viu? Isso que a É o gente máximo fala. que você deixar. Gente, Então, vamos parar de consegue e falar da Porto agora, né? Bora. assim, era quando a gente fala que a gente estava muito ansioso, sabe? Porque assim, é como o Léo fala, né? A gente já teve outros aqui, teremos outros. Mas quando a gente fala de Porto no mercado de seguros hoje, eu acho que se eu for pensar 3 dos players mais importantes do mercado hoje, a Porto não vai ficar de fora. A Porto vai estar lá dentro e a gente vai ter que falar de Porto.
Entendeu? Então, assim, quando o Léo falou lá atrás, e quase que eu não participava desse episódio, Ele pediu pra mudar, por isso a mudança foi essa. eu falei, Léo, como? Sabe? Então, assim, a gente fica muito entusiasmado em conhecer um pouquinho mais. Uma marca genuinamente brasileira, viu? Sim, 100%. 100%. 100% E isso brasileira. é fantástico. Ó, aqui de vez em quando a gente arrepia. Eu sou o cliente aqui, eu sou o cara, eu sou o leigo que atuo como o telespectador que está vendo a gente como cliente. E aí, e eu tenho certeza que esse telespectador ele tem a mesma impressão que eu tenho de quando a gente pensa seguro, e aí a gente vai falar da carteira daqui a pouco, mas quando a gente fala de seguro, um dos primeiros nomes naquele top of mind, a Porto está entre eles, Sim, com com certeza. certeza. Por isso o entusiasmo de falar assim, hoje é a Porto, Exato. né? E a gente ficou naquela assim, ó, a Porto, Boa. né? E assim, e eu tô aqui com um time da Porto, um time local, time estadual, time nacional. Então, assim, a gente tem tudo para ter uma degustação Porto nesse momento, de forma muito aprofundada, segura e gostosa de se entender. Então, assim, antes de entrar na Porto, a gente sabe que a Porto só é a Porto por conta das pessoas que fazem a Porto. Então, a gente quer conhecer um pouquinho de vocês, né? A trajetória da Silvana, do Geraldo, do Lucas, esses 30 anos, Boa. esses 10 anos, não gravei quantos anos? 7. 7 anos. Todos esses anos desse time, toda essa experiência desse time, porque a gente sabe, a Porto, ela é o que é, porque ela tem um time comprometido, forte, né? E que dá a ela essa musculatura. Então, eu queria Vamos lá. entender. Antes de você passar a palavra para a Silvana, só dar fazer um gancho aqui, que ontem a gente teve uma reunião ontem no escritório, e Silvana causou mais uma vez uma noite de insônia para mim. Deixou minha cabeça maluca da conversa que a gente teve, e eu já amanheci hoje cutucando a equipe e já mudando algumas estratégias da Vi Consegue. Então, surtiu efeito a vinda dela aqui. Legal. Ela me provocou em alguns produtos e hoje de manhã já cheguei no escritório, aí eu me falo assim, ó, quando eu chamo pra sala de reunião, eu falo, minha cabeça tá quente, eu não começo da noite, todo mundo já fica assim, vem coisa, Vem novidade. vem novidade, então... Ratificando o que eu acabei de dizer, que a Porto são as pessoas que fazem a Porto. Exato, então com Silvana, se apresente e fale um pouco da história de Silvana enquanto gerente da Sucursal Bahia, Vamos lá. da mulher do mercado de seguros. Vejam, eu comecei muito jovem na Porto, 22 anos, né? 30 anos, vou fazer para o ano. Acabou de entregar a sua idade. do lado. Não tem problema, tenho o maior orgulho, tenho 52 anos, sou mãe de trigêmeos, né? Olha. 2 rapazes e uma moça. E entrei no mercado pernambucano. Sou pernambucana, né? Em 1996. Passei bons anos em Recife, tive algumas funções lá, entrei como atendimento. Com um ano depois, já descobriram minha veia comercial, eu já fui ser gerente comercial, depois eu fui ser gerente regional, que é entre sucursal e gerente comercial. E 10 anos atrás, 2015, eu recebi um convite para ser sucursal. E aí foi quando eu mudei toda a minha vida e fui para o Piauí. O pessoal até brincava comigo, mas você foi promovida ou é um castigo, né? Sair de Recife para ir para Teresina. E foi muito bom, né? Mudei minha vida, me separei, levei meus filhos e iniciei uma nova vida. E de Teresina fui para Paraíba, da Paraíba eu fui para o Rio Grande do Norte, já como sucursal, né? Tive o privilégio de trabalhar em alguns mercados. Foi quando, em 2020, eu ganhei a Bahia de presente, né? Um mercado pujante, também super inovador. Foi quando eu, assim, experimentei realmente o que é um mercado grande, o que é um mercado, como é que eu posso dizer, diferente dos demais. O que eu vivo aqui na Bahia, eu posso dizer que é diferente de todos os estados. Então, realmente é um privilégio, né? Grande em números e grande em território, né? É. Porque o território da Bahia é o tamanho da França. Exatamente. Assim, para ela dar conta, tá aqui, tá em Salvador, tá em Barreiras, tá no extremo sul. Imagina um estado com fronteira com 8 estados, né? Uma cultura assim que você vai para o norte da Bahia é uma cultura, você vai para o oeste é outra. Isso é maravilhoso, isso é um aprendizado muito grande, né? E conquista é tudo diferente. E conquista é tudo diferente, já começa pelo clima, né? A Suíça baiana é frio. E assim, eu muito feliz, sabe? Eu cheguei num momento não muito bom, porque foi antes da pandemia, então eu fiz gestão de uma equipe grande por vídeo, né? Conheci os corretores por vídeo,
Mas hoje, né, o mercado aí todo muito aderente a Porto, estou à frente da sucursal Bahia há 5 anos, né, digamos assim. E é isso, essa é a minha trajetória, essa é a minha vida. Já é benquista no mercado segurador da Bahia, isso é fato. É. E, Ela é e amo os bem corretores também, né, da Bahia, assim, né, acho que ser segurador, né, sou diretora financeira do Sindseg, que é Bahia, Sergipe, Tocantins, já há 2 gestões, mas Léo e Alvino, a maior alegria de um segurador é ver o sucesso do corretor. Sabe assim, a gente não tem essa separação. De verdade, genuinamente. Então, quando eu chego na corretora e te provoco, é porque eu vejo o teu potencial, eu vejo que talvez ali seja um caminho. Nem sempre eu acerto, né? Mas a nossa função é essa, é deixar o corretor lá em cima, porque você aqui, estaremos aqui também, né? Exatamente. Então é isso, deixar os colegas É. aí E comigo, falarem. na verdade, sou do Rio de Janeiro, como a gente já comentou no Já início. trabalhou como locutor? Não. nem tenho essa pretensão, acho que ainda falta muito. Pode ser o clima aqui de Conquista, né? Porque é um pouco mais frio, a voz às vezes muda um pouquinho por conta do clima. Mas a minha trajetória, ela, assim, é bem natural, ela foi fluindo, né? Eu iniciei lá em 2018, atendendo corretor já na área de produto, né? Eu sou da área de produto de ramos elementares e transportes, sempre ligado à matriz, atendendo corretores de pequeno porte, que a gente chama, pequena produção no Rio de Janeiro, que a gente chama do NCP, que é o Núcleo de Corretores Potenciais. Aí ele foi escalando, as coisas foram acontecendo, fui tomando gosto, fui picado pelo mosquitinho do seguro e agora falam que nunca mais a gente sai, e que bom verdade. que seja assim, Sim. porque é uma área que realmente mudou a minha vida, mudou a realidade que a gente conseguia enxergar. Depois do núcleo, eu comecei a trabalhar com corretores de médio porte, depois assessorias. Quando eu vi, estava atendendo São Paulo. Quando eu vi, estava viajando para Goiás. Quando eu vi, estava em Ribeirão Preto. Hoje estou aqui na Bahia. Tentaram me levar de volta recentemente. Eu falei, não, eu quero ficar na Bahia. Uma batalha, viu? Porque Pra eu estou conseguir. muito feliz na Bahia. É um local que é caloroso. O baiano é muito parecido com o carioca em muita coisa. Tá? A gente, Isso. nós somos, embora aqui em Conquista seja frio, eu entendo que vocês também são solares, são pessoas com muita energia, que têm realmente muita coisa boa para agregar. E são corretores de perfis diferentes que eu sempre trabalhei, né? E hoje o mais próximo, aquele que aquece o coração, é hoje o baiano, né, no geral. E é um mercado muito potente, é um mercado muito interessante, com potencial e já tem uma relevância muito grande também. E o nosso papel é ajudar a desenvolver cada vez mais. É isso aí. E eu, O local. vamos lá, local, entre aspas, né? Sou de Salvador, sou Vitória, né, Léo? Sou Vitória, às vezes sofro, às vezes não. Comecei na Porto, das vezes. comecei na Porto em 2016, em Brumado. Eu de Salvador, me mudei para Brumado, fui morar em Brumado, que meus pais, minha família foi morar lá, e aí a gente entendeu que era o momento da gente ir morar no interior, e fui descoberto, né, muito pela veia comercial, pela veia de me dar bem, de relacionamento, de conversar com as pessoas, porque eu não tenho nada, não tinha, né, nada a ver com seguro. Nem seguro, às vezes eu nem imaginava o que seria a parte do seguro. Eu trabalhava numa empresa de venda de ferro, de material de construção, treliça, vergalhão, não tinha nada a ver. E aí, um gerente que atuava aqui na época me conheceu e disse, você tem um perfil da Porto Seguro. Eu não quero que você entenda de produto, eu não quero que você saiba de nada agora nesse momento. Eu quero que você se relacione com as pessoas, eu quero que você conheça o corretor, eu quero que você se aprofunde na região, que eu tenho certeza que você sem vício, você sem ter os conhecimentos, a gente vai te formar um profissional de sucesso. E assim eu estou seguindo. 2016 a gente começou, foi um ano de muito aprendizado. Léo ligava para lá, porque eu ficava um pouco no atendimento, fazendo piada. A gente tem como é? Tem cobertura de caixa d'água, incêndio. Parece que eu vou dar uma olhada nas condições gerais. Li muita condição geral, li muito manual de operação e aprendi. E aprendi muito com o corretor. Aprendi muito nas trocas com os corretores, com os produtores, com os vendedores. 2016, como agora eu sou CEO, 2016 na época eu era um estagiário, era um aprendiz. Fui aprendendo, fui consumindo tudo que eu poderia consumir para que eu conseguisse subir mais rapidamente. 2018, 2019 eu vim para a Conquista. Eu já estava com a experiência maior, minha carteira que eu atendia lá em Brumado já estava consolidada. No momento não tinha nenhum comercial que atendia lá.
Então era mais para uma expansão de atendimento, para que a gente conseguisse se consolidar a marca da Porto Seguro, do Grupo Porto lá na região. Deu certo, vim para a Conquista, um mercado maior, um mercado mais forte. Hoje, já sou um conquistense de coração, não penso em sair, não penso em voltar. Meu filho, que na época sofria muito, pai, você disse que em 2, 3 anos a gente voltava. Se falar hoje, Não quer mais, né? é briga, não quer mais, estamos muito bem estabelecidos aqui. E hoje eu atuo uma região muito grande. Tipo, eu pego o oeste da Bahia, Luiz Eduardo, Barreiras, Ceabra, e vou em Jiquié, Ipiaú, Brumado, Conquista, Guanambi, Bom Jesus da Lapa. Então, uma região territorial muito Itapetinga grande. Itapetinga, chego até Itapetinga. Então, é uma região territorial muito grande, são muitos corretores, eu atendo em torno de 78, 80 corretores, e dentro dessas corretoras eu atendo mais de 140, 150 pessoas, porque eu acabo falando com cada produtor. Sim. E com cada time, né? Com cada E cada time, time. com cada pessoa, tipo, Navi consegue, eu falo com 10, com 12, Exato. entendeu? Então, assim, super feliz, super motivado e muita coisa ainda para acontecer. Em março faço 10 anos, quero ir para a Festa da Lembrança, né? Que era um grande sonho meu. Eu vejo todo mundo, fiz 10 anos, fiz 15, fiz 20. Eu, rapaz, até Logo, agora não logo chega pra lá. nos 10. Eu com 6 anos, não chego os 10, não chego os 10, não chego os 10. Em março vai chegar, com fé em Deus eu vou estar lá. E é isso aí. Boa, Lucas. Boa. Quem é a Porto? Para que a Porto existe? O que a Porto entrega para a comunidade em geral, sabe? A gente costuma dizer aqui, Silvana, Geraldo e Lucas, que nós somos um programa de interesse público. Tá. Né? A gente mostra De utilidade muitas vezes e de utilidade pública. O termo de Léo casa melhor. Muitas vezes a gente mostra aqui o quanto usar o seu seguro é benéfico para você, né? E para não ter o peso do seguro. Isso. Vou pagar para não usar, Exato. né? E a gente está aqui com uma gigante e a gente quer entender quem é a Porto. Eu falo, antes de passar a palavra para a Silvana, eu falo assim, que nós que fazemos parte da indústria do seguro, nós temos a obrigação de difundir a cultura do seguro. Sim. De falar sobre o perfeito. seguro todo momento. E não pessoas pensar somente na parte trágica do seguro, que é a indenização, mas sim na prevenção, na importância que a sociedade segura tem. E, sem dúvida, a Porto realmente faz um papel muito, muito bem feito, ainda mais por ser uma seguradora genuinamente brasileira. Então, fala um pouco da Porto para nós, para as Vamos pessoas lá. que estão nos ouvindo. Vamos sobre a lá. Porto. Bom, como vocês já disseram, a Porto é 100% brasileira, né? É uma companhia que, desde seu início, pensava à frente do seu tempo, continua pensando, né? Então, entrei 30 anos atrás, ela já tinha uma visão, né, de como melhorar a experiência do cliente. Então, ela começou a fornecer, eu vou lá atrás mesmo, tá? Backlight, Lembro. né? Fornecer lâmpadas, De freio e a conceder cristalização para a ação do para-brisa. isso, para evitar que o para-brisa, né, tivesse uma melhor visão na chuva. Então, a Porto sempre foi essa companhia visionária, com um dono, que é o Jaime Garfinkel, um entusiasta e apaixonado pela empresa até hoje, e ele tinha uma missão, que era encantar o cliente. Então, nós funcionários, sempre, desde sempre, escutamos uma filosofia que era na prática. Então, eu acho que por isso a gente tem tantos funcionários de 20 anos, 30 anos, porque o que ela coloca no papel é o que ela faz na prática, né? Hoje ela é a primeira do Brasil, já há muito tempo. O ranking dela, ela é a primeira seguradora de automóvel, com um market share em São Paulo extraordinário, né? Quase 40%. E digamos que 20 anos atrás ela começou a expandir para todos os estados, né? Começou em São Paulo, mas ela começou a ficar tão grande em São Paulo que realmente começou a expandir para as sucursais. E as sucursais seguiam o mesmo padrão de São Paulo, né? Que é essa essência que a gente tem de encantar o cliente, de encantar o corretor, né? De trabalhar de forma genuína, né? Para que esse ecossistema ele funcione da melhor forma. Né? Então,
a alma da companhia é essa, é de um atendimento diferenciado. Por exemplo, toda a parte de atendimento de assistência 24 horas é própria. A gente não terceiriza esse atendimento. São É funcionários da seguradora. monitorado para ver se o corretor está sendo bem atendido, para ver se o cliente está sendo bem atendido. A companhia Porto é a companhia que tem o maior número de funcionários, 12 mil funcionários. Então, certamente eu lhe garanto, se for na sucursal, por sucursal, a minha é que tem mais número de pessoas. Né? Então, por quê? Porque a gente preza por um atendimento personalizado, né? Pessoas para atender o back-office, pessoas para atender o atendimento Pessoas para atender comercial. pessoas para atender pessoas. Isso. Temos especialistas, que é o caso de Geraldo, né? Que é um cara preparado, que conhece o produto, que ajuda o corretor, né, a navegar e a experimentar produtos novos, né? Já que o nosso mercado é tão voltado para o alto, né? E o nosso grande desafio como segurador, né, juntamente com vocês, é que a gente expanda para outros produtos, Perfeito. né? Que a sociedade tenha uma consciência que não é só o automóvel que é importante, né? A primeira coisa importante na vida de todo mundo é a sua vida, né? Então, o vida deveria ser o primeiro seguro a A gente contratar. fala muito isso aqui, viu? A gente Né? provoca as pessoas justamente sobre isso. Porque assim, a pessoa preocupa com o carro, mas não preocupa. Antes de Silvana concluir, eu vou fazer um parênteses na fala dela de duas situações que é relevante nesse momento. Primeiro, que a questão da Porto ser inovadora. A Porto sempre inovou e as outras seguradoras iam lá copiava. Sim, Ela sempre cria um produto, todo mundo vê, aproveita e copia. Porque assim, o que é bom tem que ser copiado mesmo, é até plausível isso. Quando ela trouxe a questão do instalação de blacklight, imagina, há 20 anos atrás, os carros não tinha aquela luz de freio que se tem hoje de fábrica, Hoje né? todos os carros vêm, naquela época não automático, tinha. Qual era a finalidade? Para evitar a colisão traseira. isso. Ela instalava nos veículos, ela verificava as luzes de freio da lanterna. Ela Gravava o chassi, gravava o lembra do chassi. chassi? Ela passava no para-brisa, cristalização para-brisa Não para era casa de chuva, Não era o chassi, não. Era o que a gente tinha? É a marcação. marcação de chassi, de chassi nos vidros, nas pós-vidros. Sim, sim. E a cristalização de para-brisa para em caso de chuva, a água escorrer, ter a melhor visibilidade. Pensando em quê? Em evitar um acidente. Então, sim, ela sempre saiu na frente, sempre fez algo mais, tanto com o corretor. Eu digo para você, a primeira visita que eu tive de uma matriz seguradora foi a Porto Seguro, que eu fui com o Armando, que Sim. passou por aqui. E eu tenho o prazer de fazer parte da construção, porque Conquista já teve um escritório, hoje só tem Lucas aqui, mas quando foi abrir o escritório aqui, Armando que antecedeu. Armando era regional. Armando era regional e foi para o Rio Grande do Norte. Dona Meire, que era sucursal. Foi para Alagoas, depois foi... Isso. Então, Armando que veio para cá, eu participei para procurar o aluguel do ponto da Porto Seguro lá atrás, quando a Porto foi abrir. Então, assim, a Porto sempre inovou. Isso é fato. E coisa assim, todas as pessoas do mercado sabem. O que a Porto faz, o mercado copia. Quando você falou das 324 horas, algumas outras seguradoras, vou dizer o nome, não tem problema dizer, a Tóquio mesmo copiou o modelo, que foi até o Zé Luiz que teve na Porto, Sim. e foi para a Tóquio Marine, copiou o modelo de 324 horas, que é um modelo de sucesso. A Sim. Porto tem um funcionário que fala com o cliente. A grande maioria das seguradoras, hoje, ela terceiriza o call center, que é um call center que não é funcionário. Não sabe, não sente na dor o que o funcionário a maioria sente. dos serviços está usando Isso. E a Porto mantém o sistema 100% funcionários dela. E aí, só Outro para parêntese rapidinho de sua fala. Quando você fala de 30 anos, de 30 anos na Porto, a gente tem muita experiência aqui de gente de outras seguradoras que tem tanto tempo em seguradora, mas nunca é em uma única seguradora. Sim. É assim, ó, eu passei 10 anos em tal e depois eu fui para tal, depois eu fui para tal e hoje eu tenho 30 anos, mas eu passei por 3. Exato. Entendeu? É só um parênteses dentro de sua fala também para... E só voltando, para a gente também não falar tanto, né, do passado, mas trazendo 2 momentos bem disruptivos para o mercado, foi quando ela trouxe o questionário de perfil de avaliação de risco, porque até então não existia, né? Então,
realmente foi, assim, bem disruptivo, e quando ela começou a fazer a análise da aceitação através do Serasa, Exatamente. né? E aí depois todas as Foram dois seguradoras marcos. copiaram, né? Foram dois marcos. Tem a questão do aplicativo do trânsito mais gentil também, Também. nesse Sim. cunho de proteção, de prevenção, né? No qual a gente baixava o aplicativo e lá via a velocidade que o cara estava andando, onde ele estava trafegando, e nisso aí dava desconto para ele nas O renovações. guincho logotipado da Porto. Sim. E Que tudo foi o isso, primeiro. tudo Sim. isso bate com o quê, na minha visão? Acho que papel social, né? Sim. Acho que o papel social é super importante. Então, tudo que a gente está falando aqui é sempre para prevenir Uhum. um possível dano causado ali, né, ao seu patrimônio, à sua vida, à sua pessoa, à sua saúde. Então, quando alguém me perguntou quem é a Porto, né, vem muito na minha cabeça, assim, que é uma empresa realmente que quer cuidar das pessoas. Eu acho que isso é o mais importante. Vou pegar seu gancho e vou trazer um dado que também foi muito relevante para a sociedade brasileira. Eu não me recordo o ano da enchente que teve em São Paulo, que a Porto colocou todos os seus guinchos disponibilizando para retirar os veículos daqueles túneis que estava alagado. Independente se tinha seguro ou não tinha, ou de qual seguradora Foi não era. recente agora, né? Foi Ela esse- Foi continua, 23, Léo, Rio Grande do ela Sul. continua fazendo esse São Paulo, trabalho. Não, foi em São Paulo, Litoral foi- Paulista. foi- Litoral que ano Paulista. foi? Foi 23. Aconteceu em Jequié. Foi 23. E em Itabuna também. Isso, mas eu falo assim, mas eu tô falando de São Paulo, a grande capital, que é uma coisa louca. Ela sabe que ela botar todos os seus prestadores para tirar os veículos de situação de risco, recolher por conta própria. É. Não queria saber se o veículo se tinha seguro ou se não tinha, e se era de seguradora. Olha, ela fez o quê? O lado social. Cuidado social. Ela cuidou do E um povo. estado de guerra. né? Estado que, assim, É. pô, aquela enchente de São Paulo Isso. foi louca. Então, ela tava preocupada, Léo, assim. tem várias, tem essa Tem- em São Paulo, teve no Rio Grande do Sul, lá no Rio de Janeiro, na região serrana. A gente teve um desastre em Petrópolis Sim. também, que teve uma enchente muito grande. A gente tinha vídeos de picapes e picapes da Porto subindo a serra para cumprir esse papel. Então é gratificante. E eu né? ainda te digo outro dado, né? Porque se a gente for falar das ações que a companhia faz, a companhia sempre foi muito assim, ela faz, mas ela não quer mídia com Mas isso. acaba tá? acaba mostrando que o chegando. mercado todo se fala, né? E aí um outro dado, em muitas enchentes, as companhias estão lá com seus veículos, mas esperam os equipamentos e os veículos da Porto chegar, porque é a única que consegue entrar por exemplo, em subsolo de edifícios. Tipo um então, tanque de guerra, o cara. hoje a gente Tirou tem- um anfíbio. hoje a gente tem os veículos que entram na Na água, né? Não é um jet ski, é uma coisa mais elaborada. É. Então, realmente, ela é voltada, né? E hoje a gente usa muito um slogan que a Porto quer ser cada vez mais um porto seguro para as pessoas e seus sonhos. E todo cuidado é porco. Exatamente. Então, é isso aí. Quando eu te falei Todo que hoje, cuidado é o programa Né? ia bater recorde de tempo. E corretor é para sempre. E coisa pra sempre, exatamente. Eu gostei muito. E agora é Todo quando a cuidado magia acontece. E fecha com Porto. E fecha no Isso. Porto. e fecha Afinal de no contas, Porto. somos todos Porto Lovers. Né? Cheio de slogans, viu? Lucas, e aí? Porto, pra você, no sentimento de assim, quem é a Porto? Rapaz, a Porto, no sentido da palavra, que hoje agora nós temos 4 verticais, né? Mas eu o coloco como um porto seguro. A Porto é um porto seguro para mim, para minha família e para toda a sociedade de uma forma geral. Assim, bom que você falou, me permitam. Eu estava até com receio de usar Porto Seguro. Hoje é só Porto ou Grupo Porto Seguro e Serviços Porto? É assim, hoje é Porto, tá? Grupo Porto. Uhum. Mas o que é que aconteceu? Ela cresceu tanto que ela resolveu verticalizar, né, os seus segmentos. Porque a Porto hoje não é só seguros. A gente tem uma vertical bank, que a gente vende os Não, produtos. eu abri o site aqui, eu falei, gente, eu vou falar de quê? Porque é produto que você não... Ó, Olha, Hoje a gente tem dá 4 pra ficar aí o dia verticais, todo. tá? Vertical Seguros, Vertical Bank, que são os produtos financeiros, Vertical Saúde, né, que é o Saúde e o Odonto, e Vertical Serviços, que é a Vertical Caçula, podemos dizer assim. E se eu... Novidade, eu recebi um e-mail hoje e o Pet Love já está liberado no Vitória da Conquista. Maravilha, coisa boa. coisa boa. ó, só olhando rapidinho, seguro de vida, seguro, cartão Porto Bank, seguro auto, seguro saúde,
financiamento de veículo, seguro viagem, empréstimo com garantia de veículo, Temos uma consórcio média de imóvel, 40, financiamento de alto, 40 consórcio... produtos, 40 metas. 40 produtos são 4 marcas. Se você ver na tela passando aí, tem a Estação Azul. Isso porque você Mitsubishi. colocou ali para empresas. Você colocou para pessoas. Colocou para empresas, tem mais ainda. Então, nesse sentido aí, o corretor hoje ele tem tudo na Porto. Ele tem a parte de seguros, a parte de saúde, os riscos financeiros, que é uma vertical que a companhia investe bastante, né? Ela entende que a gente tem muito a caminhar ainda, tem muito espaço para o corretor né, ganhar e ocupar, né? Tirar esses bons riscos, esses bons produtos que os bancos, né, fazem essa negociação aí com o cliente para que o corretor entre, que o corretor venda o financiamento, né, Consórcio. um O corretor vira um consórcio. banco também. É. Vira uma agência bancária da Porto Seguro. Isso. Hoje a gente tem a Grupo conta Porto, né? digital, né? Então, assim, hoje a Porto ela é uma gigante com 4 verticais, com o intuito de quê? De cada vertical olhar o seu negócio de uma forma mais personalizada e ter um atendimento ainda melhor, né? Porque antes era o quê? Era um guarda-chuva que tinha um CEO aqui é um CEO, que é o nosso CEO presidente, e embaixo dele tem os 4 CEOs dessas verticais. Então está funcionando muito bem, né? Todos são Porto, mas cada um na sua vertical. Você entendeu a pujança? Por exemplo, a força da Porto? o gerente comercial hoje, que é o Lucas, ele não é só Porto Seguros, certo? Ele é Porto Odonto, ele é Porto Financiamento, ele é Porto Consórcio, ele é Porto Bank, ele é Porto Serviço, né? Então, é tudo uma engrenagem Vou só. fazer uma alusão aqui para o telespectador entender um pouco. Digamos que a Porto Seguro seja um grande mercado e você entra na prateleira de vários produtos. A Porto tem todos os produtos que você imaginar. De seguro de bicicleta, a celular, notebook, indústria. Cartão de crédito, previdência. Quando a gente estuda um pouquinho dentro do marketing, a gente vê... Que é professor também de marketing também. a questão da força da marca, né? Quando a marca ela é muito forte, ela consegue estender. Eu dou sempre o exemplo da Coca-Cola, que virou marca de roupa. Sim. Da Ferrari, que vende perfumes. Né? Então, assim, a gente... é um claro exemplo da Porto ter tido uma musculatura tão grande dentro de uma área que vamos atuar em outras áreas. E isso deu certo tanto como na primeira área. É um case de sucesso bastante Vou pegar o interessante. seu case aqui. Ela lançou um produto que o comercial estava usando, que é um tênis que tem a marca da Porto. Então, daqui a uns dias é bem capaz de você ver no mercado, na loja, tá lá um tênis com a marca Porto. Então, cheguei lá em Salvador pro evento da Porto, todo mundo com o tênisinho, com a marcazinha Porto. Bonito o tênis. Em collab com a Adidas, né? Exato. Hoje A ainda gente tem chama a coleção, questão né? das collabs aí que dão muito certo e acaba um entregando um pouquinho do know-how para o outro, né? E atinge um público do outro. Também, né? Exato. É extremamente interessante. Você falou de marketing, outra coisa que chama bastante atenção, eu posso falar como cliente Porto, o aplicativo da Porto fala com você o tempo todo. Isso. Eu tenho um cartão Porto, tenho Tudo integrado no mesmo aplicativo. Todos os produtos que você está ali, você consegue visualizar, você é comunicado o tempo todo. Então, por exemplo, eu não tem problema falar a marca porque é parceira Porto. Eu, com o meu aplicativo do meu cartão de crédito, eu abasteço meu carro com o Shell Box e tenho um desconto. Automaticamente já volta no meu cartão de crédito. Então não preciso do aplicativo da Shell, já tem o Shell Box no meu. Até você falar que agora a gente está naquela polêmica, né, do aumento do IOF nas compras internacionais. Vou falar que agora eu viajei agora, as viagens que eu fiz pro exterior, eu uso meu cartão Porto, que eu não tenho IOF. Então, eu estou até evitando de levar dinheiro, porque às vezes sobra dinheiro e tem que trocar e eu perco dinheiro com câmbio. Sobra dinheiro. Não, porque a gente já Tá vendendo muito Será certo, que né? ele levou muito Então, o que acontece? Dobrou a meta. Eu como um bom administrador, eu faço um cálculo de projeção e coloco sempre a mais e levo uma reserva a mais, se acontecer alguma coisa. Mas agora eu não preciso mais não, eu tenho meu cartão. Meu amigo, a esposa adorou esse negócio de comprar meu cartão e chegou nas lojas e foi comprando. Também quando chegou a Aí desativa até a notificação, né? A fatura, eu cheguei aqui e falei, meu Deus do céu. Eu falei, Léo, usei quase o bicho todo. E se você ligar para o Cartões,
e cair a ligação, ela vai te retornar. Isso. Sei disso, Ela professor. vai te incrível, retornar. incrível. O cartão é um produto fantástico, fantástico, fantástico. E é aquilo que o Léo bem falou. O aplicativo só falta conversar Conversar com você é muito intuitivo. Então, assim, além do desconto, o cartão Porto, você tem desconto no seguro que você contrata. Então, se uma coisa puxa a outra. Tem a Tag Porto, Tem a sem tag mensalidade. Porto, eu também tenho, por Deixa exemplo, eu quando eu falar, viajo. Pera aí, antes você vai. Quando tinha o pedágio aqui, eu passava Hoje pela ele tá via. animado. Eu falei pra você. Eu falei pra você. Quando eu viajava pra Salvador de carro que tinha um pedágio, meu amigo, eu preocupava não, botava a tagzinha no carro e já vem meu cartão de crédito, não pago mensalidade, não pago nada, pelo consumo. Facilidade. Ó, nós temos 3 tipos de cartão, que é o Gold, o Platinum e o Black. Então, todos eles, R$ 3.500 fica isento de anuidade no Gold e no Platinum. Gold é o mais básico, 1 ponto por $1. Platinum, 1 ponto, 1,5 para $1. E o Black? 3.500 também isento de anuidade. E o Black pode chegar até 3,5. 3.5. O meu é 3.5. Caso sua fatura seja acima de R$20 mil. Então, em questão de ponto, em questão de milha, em questão de desconto no Shell Box de até 15 centavos, se for abastecido com Power, Tag Porto, você passa nos estacionamentos, nos pedágios que hoje a gente não tem mais, mas que vale a pena, Em grandes centros é uma mão na roda. Isenção de anuidade no primeiro ano. Nossos produtos a gente pode dividir em 12 vezes sem juros, com 5% a 10%, dependendo do momento e dependendo do produto. E assim, né, fantástico Lucas? mesmo. Quando lançou o cartão, acho que 15 anos atrás, mais ou menos, o mercado duvidava. Como é que uma seguradora vai, virar banco. né, É, vender no cartão? Isso aí não vai dar certo. E a gente já está entre as principais financeiras de cartão de crédito, né? Graças ao corretor que acreditou e que levou para o cliente. Casamento perfeito. Né? Exatamente. Porque não é um cartão só, é uma experiência que o cliente tem também. Ele se conecta mais com você, se conecta mais conosco, né? Tem todos os benefícios, né? E fideliza mais. Não, e assim, como se fosse assim, a Porto tem todos os produtos e todos os produtos se conversam e todos os produtos se beneficiam. Então você pode utilizar tudo e ter várias vantagens e vários benefícios. E tudo no aplicativo. Tudo no aplicativo. E assim, eu sou cliente. Eu não sei disso. Entendeu? Eu tô dizendo assim, Sim. o quanto a gente tá elucidando, tá? Coisas interessantes para que este cliente entenda isso. Eu sou cliente. Sim. Por mais que eu tô lá na corretora, tô lá uma vez por semana, a gente fala aqui de seguro, a gente tá aqui, como a gente disse, a cada 15 dias. Posso dizer hoje que eu entendo um pouquinho Sim. do mercado, mas não é uma informação que eu... Puxa, porque Sim. por isso que nós falamos que o momento seguro é de utilidade pública. Sim. Que é uma oportunidade que nós temos de comunicar para o nosso Sim. cliente, porque nem toda negociação eu consigo falar tudo isso que eu estou falando aqui. Porque às vezes o cliente, o time do cliente, não, ele quer saber, tá mais pelo preço, não sei o que, aquela coisa, então assim, não tem como conversar. Lógico, quando você tá com uma oportunidade, um tempo maior, você conversa, uma rede, relacionamento com amigos, familiares, você começa a falar, você começa a dizer de alguns produtos diferenciais, algumas coisas que valem a pena o cliente entender. Porque tem hora que às faz vezes sentido, que né? faz Tem sentido. algumas coisas. Porque às vezes no dia a dia, na negociação, no quente, na dinâmica do dia a dia, às vezes não dá tempo, porque às vezes o cliente nem permite. Mas, por isso que eu falo, momento seguro é isso, é utilidade pública. É nós levarmos essas informações para o mercado, não só clientes da Viconseg, mas todas as pessoas que queiram conhecer a Porto, que façam o seguro com outro corretor, que tenha o seu corretor de preferência, mas que ele saiba dos benefícios, acesso a que isso. saiba de todas as informações. Eu queria, claro, a gente está falando do macro aqui, né? Isso é para todo o território nacional. Eu queria trazer um pouquinho uma análise de vocês sobre esse mercado baiano Tá. e principalmente de Vitória da Conquista, né? A inserção da Porto dentro desse mercado, né? E quando a gente fala da Porto, já é chovendo molhado, eu falei aqui de todo o know-how que a gente sente, que a gente vê e o sentimento de grandeza que a gente tem. Mas eu queria escutar de vocês um pouquinho de como está o nosso mercado regional e local, Tá. no sentido de Porto, tá? Assim, a gente acompanha o mercado nacional. Hoje, nós conseguimos... A Bahia é um estado dos mais populosos, é um dos estados que tem uma renda, embora já esteja no Nordeste e sofremos bastante nesse sentido,
financeiro também, mas temos uma boa renda, podemos dizer que somos uma das principais economias da União. Como é que a gente está aí Vamos junto lá. com a Porto? A Bahia é 7º mercado, tá? O ranking dela é o 7º mercado, é um mercado grande, né? Como você falou, é um estado populoso, 15 milhões de habitantes, né? Dentro da Porto, ela está mais ou menos nesse patamar aí de 7º mercado. A Bahia, num ranking estadual, ela era 2º lugar, Bradesco primeiro, ela era 2º, mas aí veio o Grupo Elon, né, que fez essa junção aí com várias seguradoras. Hoje nós somos a 3ª, quando a gente fala de grupo, né, Grupo Porto, junto com o Produto Porto, junto com a Azul, né, porque hoje a Itaú está dentro da Porto. Então, hoje a gente está em 3º lugar no ranking. A gente tem, se for falar de PMG de sucursal, somos uma sucursal G, tá, com mais de 1.000 corretores, e uma sucursal muito importante para Porto, né? Não trabalhamos com saúde, trabalhamos aí com todos os seguros, parte financeira, com o odonto, né? Então, poderia dizer que a Porto, a sucursal Bahia vem em expansão, tá? Hoje a gente tem uma média de 30 funcionários, né? Se for dividir, né, fora de Salvador tem uma relevância muito, muito grande, né? Hoje a gente tem quase 50%, poderia dizer, da produção fica fora de Salvador, né, espalhado aí na diversidade da Bahia. E Vitória da Conquista é um polo aí importante para a gente, né? Tá dentro aí dessa importância do interior, né, digamos assim, que é fora de Salvador. Eu sei que quem é do interior às vezes não gosta de ser chamado de interior, mas a visão da sucursal Bahia para fora de Salvador, ela é muito grande. Tanto é que a gente tem 4, né, recursos aí voltados para o interior. A seguradora tem mais gestores na região, no estado da Bahia, né? Isso. Separado fora da capital. Exatamente. Nós ficamos com 6 gerentes em Salvador, né? Fora os 6 gerentes, a gente tem 4 especialistas que atendem o estado todo. Fica Lucas aqui em Vitória da Conquista, atendendo, né, as regiões que ele já falou, vai para o oeste. Temos 2 em Feira de Santana e arredores, que também tem muitas cidades. E fica Leonardo no sul, extremo sul. Então, hoje somos 10 gerentes, são 10 gerentes comerciais, minha equipe, e ainda temos mais 4 gerentes que a gente chama atende o núcleo de corretores potenciais, que são os corretores menores, que muitas vezes não têm escritório e, portanto, esses gerentes não fazem visita, mas eles atendem online. E ainda né? temos nossos anjos, né? Que E aqui ainda no meu tem, caso, é a Raama, que fica de home office e lá em Um Salvador. apoio para os comerciais. que atende só a carteira do Lucas, né? Isso. Quando a Silvana falou assim que, apesar de estar em 3º na Bahia, mas lembrando que ela é uma companhia que o canal de distribuição dela é exclusivamente corretor. Sim. Ela não tem canal Sim, plano. não. Então ela tem canal somente corretor. Então, sim. E quando você pega no cenário nacional, ela é primeira no Brasil. Sim. Que você pega aí, o market share dela no Brasil é 24%? Isso. Tem uns de 3%, 24%. Quase Assim, 30%. A companhia que é o canal de distribuição dela é o corretor de seguros. Ela não tem canal E ela plano. tem muito orgulho Exato. disso, sabe? Ela preza muito por isso. Então, é quase 100% a nossa distribuição vem de vocês e a gente sempre está muito atenta, né? Como é que o corretor está? Né? O que é que a gente pode fazer para ele ficar mais forte ainda? Né? Como é que a gente fortalece ainda mais o corretor? Então, essa criação toda de produto era para que você tivesse... o automóvel não está bom, eu tenho outro produto. Uhum. E assim... fortalecer ainda mais. Silvana né? falou na fala dela, logo no início dela, falou que assim, porque a gente fala, o automóvel se vende. O automóvel, Sim. por si só, ele se vende. E ela, como hoje tem o Geraldo aqui, e o Lucas também faz esse trabalho, o Geraldo complementa o trabalho de Lucas, de instigar o corretor para que ele desenvolva a habilidade para vender outros produtos. Porque hoje... O famoso mix, né? É o mix de Tem que produtos. fazer o assim, cross-selling, tá em dia, né? Hoje, assim, a gente fala assim, dentro da carteira do corretor de seguros, hoje eu conheci na reunião que eu tive hoje lá com a minha equipe, eu falei, se eu fosse abrir a minha corretora hoje, Leandro, no entrasse no mercado hoje, eu não começaria com automóvel. Com automóvel seria para mim a 3ª ou 4ª opção. Perfeito.
Porque, assim, é lógico, não tô desmerecendo a carteira de automóvel, até porque ela que eu estou aqui hoje graças a ela. Ela tem um valor muito grande, ela representa hoje na minha corretora 65% da minha carteira. Então, ela vem crescendo e mesmo assim a gente vai aumentando os outros produtos. Mas é uma carteira que é altamente cara para trabalhar. Sim. Então, para o corretor, a rentabilidade, ela não está em uma rentabilidade como o cliente acha que é. Sim. Nem para a seguradora e nem para o corretor. Perfeito, Léo, é isso. Então, assim, que o cliente paga um prêmio de seguro, como nós já falamos aqui, um valor. Na cabeça dele, a seguradora está ganhando muito dinheiro e o corretor também está ganhando muito dinheiro. Mas quando vai ver a conta, a seguradora fica no frigir dos ovos, com 2% de lucro, e o corretor de seguros, quando termina tudo, que paga todos os impostos. Eu estava fazendo uma conta hoje lá, falei, quando eu cedei com a equipe lá, eu falei, olha aqui a produção que a gente fala de produtor, quanto é que sobra na carteira aqui, então isso aqui não é vantagem, então assim. Então, hoje o corretor, a Porto nos proporciona com vários especialistas, tem Geraldo, que é do ramos alimentares e transportes, tem a Camila do consórcio, tem vários especialistas que junto com o Lucas provocam o corretor para que ele desenvolva e cresça. Cresça no sentido de expandir a sua carteira, proteger a sua carteira, porque se eu não faço seguro, alguém está fazendo, ou o banco está fazendo. E faz com que o corretor seja mais rentável. Porque assim, é uma empresa, é um negócio. A corretora de seguros é um negócio. Tem que entender como um negócio que tem que dar resultado. Hoje nós temos 12 funcionários. Hoje eu acredito que seja a corretora que mais funciona na cidade, Lucas. Acho que tem entre as que tem mais. Tem mais 12 funcionários, assim, para você manter uma estrutura que nós temos hoje. Então você tem que ter uma rentabilidade e para manter a excelência no atendimento também. Então a gente precisa se rentabilizar melhor essa carteira. E ainda dentro disso, acho que é legal a gente falar um pouco sobre automóvel de novo. A gente enxerga o automóvel hoje como uma mina de ouro, tá? Quando fala para o corretor. Porque dentro do automóvel representa 65% da sua carteira. Isso. Lá dentro você tem, para a gente falar do mix de produtos, né? Porque a Silvana falou um pouco da parte mais da gerência comercial, e tem a nossa parte também, que viemos da parte de produto, né? E a Porto direciona especialistas para atender corretores, mapear mercados e ajudar a impulsionar as vendas em determinadas regiões. Por isso que eu estou aqui. Né? Exatamente. Primeira vez de muitas em conquista, se Deus quiser. A gente olha hoje o automóvel, o frota, como a principal ferramenta de cross-selling. Tá? Sim. É lá dentro que você tem transportadora, você vende o transporte de carga. O Vida. Você vende o seguro de incêndio para galpão, para indústria, para um grande varejista, por exemplo. Você tem médico, tem advogado para vender o seguro da responsabilidade civil. Então, ali dentro do automóvel, é um seguro onde você consegue fazer o cross-selling. A gente sabe que o automóvel em si deixa uma margem muito pequena. Mas, em compensação, ele é um lead. Ele é o isca. É um lead que está a uma mensagem de distância no seu telefone. Exatamente. E o que a gente percebe é que, às vezes, o que falta para alguns corretores, e esse é o nosso papel principal, de conscientizar, de chegar, de estudar. A gente sabe que, às vezes, falta tempo de fazer a oferta. Exatamente. A gente fazer a oferta estruturada porque é a informação do cliente que você já tem. Não, e o detalhe, e a nossa obrigação para com o cliente. Sim. Porque assim, nós temos, uma coisa é o cliente não querer fazer o seguro, outra coisa é nós omitimos, não darmos informação para ele. Poxa, minha casa pegou um fogo, não tinha seguro. Pô, você me ofereceu? Ele precisa ficar como nessa situação? Exato. Então nós temos obrigação. Perfeito, Léo. É uma função social, né, que a gente tem esse legado e o nosso grande desafio é fazer com que o cliente ele enxergue isso, né, porque não tem coisa melhor do que você estar protegido, né, porque o imprevisto vem. E às vezes o cliente ele é resistente. Sim. São aqueles momentos, né, Silvio? Eu aconteceu lá na sua corretora. Na minha corretora, a casa de Brena pegou fogo. Você sabe do apartamento? Não. Pegou fogo, apartamento de Brena. Mas tinha seguro, pô. Léo, é aquela máxima que eu sempre brinco, eu sempre falo. Tem 2 momentos que você percebe a importância do seguro. Quando está aliviado porque fez, ou arrependido porque não fez. Exatamente. E o custo, muitas vezes, o cliente fica surpreendido, porque ele acha que é um custo muito maior. Então, ele precisa proteger a residência, que é o lar onde ele mora, né? Teve uma pesquisa, saiu recentemente, que o maior sonho do brasileiro é ter uma casa própria. E aí ele consegue essa conquista e ele não protege. Né? Então, muitas vezes, eu até dei uma entrevista que falei, às vezes 2 pizzas, você paga o valor do seguro. Sem falar que você usa ele o ano todo. Exato, é o que a gente coloca. A gente usa o ano todo. Se você colocar na ponta do lápis,
o seguro ele sai de graça. Ele sai porque você sabendo utilizar todo o serviço que tá junto dele é outro mundo. Por isso que a informação é tudo. Aí você vai para o seguro de vida, que muitos anos a gente ouviu do cliente dizendo, não, vou deixar seguro para ninguém e tal. Ricardão. Pro Ricardão. A gente já fez programa falando sobre isso. O seguro de vida se modernizou também, ele inovou, então hoje Você usa em vida. você usa em vida. Então não entra na nossa cabeça uma pessoa que, né, que é uma pessoa instruída, que tem uma condição financeira, não se proteger, não deixar né, um capital bom para que seus filhos continuem a educação, né? Não entra como é que você Não faz. tem uma previdência pro filho. Não tem uma Não é aquele papo de previdência. dizer que ama. Eu amo meu filho, tira foto, posta e não tem um seguro de vida. Na hora de uma Exatamente. falta, Eu na hora de uma falo, necessidade. seguro de vida, antes de mais nada, é um ato de amor para quem fica. Pô, que legal. Isso, É um ato de amor perfeito, para quem Léo. fica. Legal. Só uma correção aqui, correção um complemento da sua fala, é assim, nós temos a obrigação, nós somos da indústria dos seguros, nós temos a obrigação de difundir a cultura do seguro. Perfeito. E assim, se o cliente não fizer o seguro, é uma opção São dele. dele, Mas nós perfeito. temos a obrigação de falar o tempo todo. É ser assim, até ter uma oportunidade, você coloca o assunto seguro. Por quê? Vai encaixar em tudo. Numa mesa de bar, Impressionante, numa igreja, em qualquer lugar. vai Cada pessoa precisa de pelo menos resolver 3. alguma coisa. Então assim, agora se você ficar omisso, eu falo pra minha equipe lá, o cliente não vai fazer se você não souber. Vendedor, né, Léo? Exatamente. Você é um vendedor. Se você não falar, você não vende. Isso. Se você não falar para o cliente, não despertar essa necessidade no cliente, despertar o risco que ele está correndo. Por exemplo, eu estou com o celular aqui, meu celular é segurado na porta. Poxa, meu amigo, é o celular, meu notebook é segurado. É seu instrumento Meu de instrumento de trabalho. trabalho. Tá vencendo esse mês, viu? Exatamente. Já fiz o endosso nele. Então, hoje eu devo ter para mais de 20 apólices de seguro, se você for analisar tudo que eu tenho hoje. De seguro de vida, de residência, de carro, de previdência dos filhos. Então, assim, eu sou maluco? Não, eu sou uma pessoa preventiva. E eu tenho certeza que na minha ausência eu deixo todo mundo encaminhado. Tá. As pessoas que você ama. Exatamente. Igual, por exemplo, minha casa. Minha casa eu pago seguro para não usar. Eu não quero usar o seguro incêndio mesmo, não. Mas eu uso o seguro todo ano. Porque eu uso assistência 24 horas, eu uso um encanador, eu uso um eletricista. Perfeito. Então, assim, eu utilizo, eu não tô pagando pra não usar, tô usando. Então, um benefício. E aquela máxima que a gente traz também aqui, Silvana, que às vezes a pessoa fala assim, eu pago seguro, nunca usei. Você usou, porque a partir do momento que você tá com seu carro lá fora, e você tá tranquilo Tá aqui, exposto ao risco. seu carro tá segurado. 365 dias, 24 horas Existe por uma dia. empresa por trás que no momento que você acionar, vai indenizar. Então, essa Isso. empresa funciona. Essa empresa não nasce no dia que rouba seu carro. Então, ela funciona. Então, as Pelo pessoas contrário. têm esse mito, né? Eu não uso seguro. Você tá usando. Sim, Você tá com usando o tempo certeza. todo. Eu uso meu seguro de vida o tempo todo, eu uso meu seguro de saúde, eu uso o tempo Isso. todo. Só a tranquilidade que nos dá. já Não tem vale. preço, né? Então, nós, enquanto agentes do mercado de seguro, temos que estar falando. Temos Sim. que bater nessa tecla Sim. sempre. É nossa obrigação, é nosso Levar papel. isso para o cliente. Levar para a sociedade. Você vai estar ofertando ali proteção, cuidado, né? Exatamente. Zelo pela vida dele, zelo pela tranquilidade dele. Então, E quando a gente fala de patrimônio, principalmente, né, uma residência, uma empresa, um escritório, legal, você fez de tudo para conseguir obter aquele patrimônio. E agora? Pois Você é. não protege que você Exato, demorou tanto o tempo seu para conquistar? patrimônio. O empresário, que é a fonte de renda dele. Nós tivemos aqui 2 exemplos grandes. A Havan pegou fogo aqui, Sim. 100% destruída. O proprietário teve aqui, pegou o avião, veio aqui e falou Foi. para todo mundo: não se preocupe, não vou demitir ninguém. E em 6 meses estava reconstruído. É porque ele é bonzinho? Não, porque ele tinha seguro. Sim, É porque ele tinha seguro. Lógico que ele foi inteligente, que protegeu o patrimônio dele. Mas ele ficou tranquilo, porque o seguro cobriu tanto o dano material quanto o lucro cessante que Da bancou empresa toda a paralisada, empresa. lógico. Teve Então, assim, um- olha o retorno para a sociedade. É. Se ele não Um tivesse, atacadão também, né? quantas pessoas estariam desempregadas? perfeito. Tinha um vídeo que era assim, um dia sem seguro no mundo. Interessantíssimo. Um dia sem seguro. Vidas, né, Patrimônio. se desfazendo sem retorno, casas incendiando, carros batendo. Poxa, aquilo ali é perfeito. Não Impactante, né? podemos viver sem seguro. Seguro é a continuidade de uma sociedade. De continuidade do seu patrimônio, continuidade da sua renda. É ele que proporciona isso. E tem uma coisa também que a gente vê, mesa de bar, algumas conversas, o cara fala, não vou fazer o seguro não, que eu não tenho dinheiro.
Eu falei, você vai ter o dinheiro caso você perca? E o geralmente, bem que você tava esse bem dele é financiado. Pois é. isso, Pior ainda. E ainda sobre o impacto social, acho que a gente fala muito de ecossistema. Sim. Ainda sobre a Van aqui, o Atacadão, eu dei um exemplo ontem numa visita que a gente fez. Lá no Rio de Janeiro, vocês devem ter conhecer, tinha a Universidade Gama Filho. Sim. Uma universidade renomada, grande, que pegou fogo. E todo o bairro ali, na zona norte do Rio de Janeiro, era o bairro da Piedade. Existiam diversas pequenas empresas que viviam da movimentação daquela universidade. Igual a Porto lá em São Paulo, né? Exatamente. Aquela universidade, eu cresci lá, tá? Eu cresci lá com amigos lá. Infelizmente pegou fogo. A faculdade hoje não existe mais, virou um memorial, vai virar um parque muito grande. Mas tinham bares, tinham restaurantes, tinham cursos que permeavam aquele ecossistema que deixaram de existir. Por quê? Porque não houve uma reconstrução, uma reposição daquela empresa. Então, o papel da empresa, além de proteger para o dono, é também cumprir o papel do ecossistema que é social. Perfeito, Exatamente. é isso. Eu vou colocar o vídeo Um Dia Sem Seguro lá no Instagram da Legal. Biconsec, para vocês verem depois. Já achei aqui. Olha aí. Ele é do Instituto Superior de Seguros e Benefícios Brasil. Viu? Achei bastante interessante, viu, Léo? Vou colocar lá no Instagram. Nosso Instagram, Um Dia Sem Sem Seguro. Certo? Eu queria que vocês falassem um pouquinho das marcas e dos produtos, tá? Azul, Itaú e Mitsui. Mitsui. Eu vou falar do conceito e aí Lucas complementa. Qual foi o conceito da companhia, né, criar 4 marcas e 4 produtos diferentes? Primeiro, a inclusão securitária, né? A companhia é muito preocupada com o que não consegue ainda estar segurado, né? Por uma condição financeira, enfim. Então, ela criou 4 produtos para atender públicos diferentes. Se você quer um seguro mais completo, você vai para Porto. Se você quer um seguro mais enxuto, mas que tenha a mesma qualidade, você vai para Azul. O intermediário ali é a Itaú, que aí vem vários produtos, motos e tudo. E vem a Mitsui também com sua particularidade, né? Então, são produtos bem versáteis, né, que atendem públicos diferentes. Então, o conceito da criação do portfólio, como a gente chama, é a inclusão securitária, para que a gente consiga viabilizar a entrada de pessoas que não estavam Só com um parênteses seguro. nessa questão, porque muitas pessoas, de fato, a pessoa assim, estigmatizou que a Porto é cara, porque a Porto é uma seguradora de nome, que é a marca forte e a seguradora de qualidade. É como, vou trazer aqui o exemplo, um iPhone e aquele chinês Xiaomi. Então, você tem um iPhone e você tem aquele outro aparelho. Então, a Porto, as pessoas, realmente é um conceito, é um produto, ela desenvolveu produtos diferenciados, tem atendimento diferenciado. Um produto que tem mais entrega, né? E mais entrega, então, assim, mais benefício. E uma marca forte. Só que ela percebeu que tem outros públicos também que ela pode entregar com custo menor, não perdendo a qualidade, vale salientar isso, não perdendo a Perfeito. qualidade, mas com custo menor e com produtos com menos abrangência. Então, por exemplo, o seguro da Porto, do automóvel da Porto, ele dá assistência 24 horas para sua residência, Sim, sem pagar perfeito. nada. Ele dá assistência 24 horas. Então, você tem o seguro Porto, ela te dá assistência 24 horas. Então, aí até a Azul é um seguro que tem uma cobertura menor, é mais enxuto. A Porto tem benefícios, tem desconto no centro automotivo, que é o CAPS, Isso. o centro automotivo Porto Seguro. Importante, Léo, todos eles sob a chancela Porto. Isso, não, tudo assim, Entendeu? tudo. Quem atende é o mesmo gerente, a sucursal é a As mesma. oficinas. As oficinas é as mesmas, o prestador, o guincho é o mesmo. Então, assim, ela criou essa forma de ter outros produtos, porque, assim, a marca Porto realmente é uma marca forte, é uma marca de nome. E às vezes tinha pessoas que falam assim, não, Porto é muito caro, mas hoje nem tá tão mais não. Não, e assim também, nessa montagem do portfólio, hoje, de uma forma resumida, você encontra tudo Isso. que você precisa naquelas 4 marcas. Com a Você qualidade não precisa buscar Tóquio ou buscar outras companhias, porque se você quer Ele um fez de preço... caso pensado. Não, brincando. Se você quer um Não, de preço... jeito nenhum, ele super respeita Foi. as Ele é coisas. amigo, Raema, todo mundo aqui é muito amigo meu. Se você quer um preço mais enxuto, a gente vai para Azul. Se você quer hoje a nossa mais nova, né, no mercado aí com a gente, é a Mitsui, entendeu? A gente entrega o mesmo benefício, as mesmas vantagens de várias outras companhias na Mitsui, entendeu? Então, preço um pouco maior em relação à Azul, a depender até, é uma estratégia de mercado, tipo,
Vou falar a brincadeira que o Rivaldo falou. Você precisa de... Não precisa as obras do multicálculo, não. Deixa só sair do multicálculo, você calcula tudo. Deixa as obras do Hoje multicálculo. você cotando na Porto, se você quer preço, você vai achar. Se você quer uma entrega de um valor, de um benefício, de uma assistência mais abrangente, você vai na Porto Seguro. Se você é itauzeiro, que tem muita gente que, poxa, eu sou correntista do Itaú, eu quero a marca Itaú. Tem a marca da Itaú lá, que é muito bem próxima da Porto Seguro. E a Mitsui, que é uma marca nova que chegou com a gente aí agora, também Tem sua entregando particularidade, a né? sua peculiaridade e tudo, como eu costumo falar aqui, com a chancela do Grupo Porto. É importante agora também, chegou algumas questões que a Silvana bem falou aí, da moto. Hoje a gente tem um produto específico da Itaú, que era muito cobrança da gente, que a gente sofria cobrança, né? Poxa, só a Porto aceita moto, a Azul não tem, outras não tem. A Itaú hoje tem um produto de moto. A Itaú hoje tem um produto compacto. Esse compacto também tem suas particularidades. É um produto mais voltado para indenização integral, roubo, furto. Ele já não entra na perda parcial. Mas, aquilo que eu estou dizendo, quero preço. Estou precisando de um valor um pouco mais baixo de prêmio. A gente tem de todas as formas. Não precisa. Cotou ali no nosso multicálculo, tem as 4 marcas. Vai agradar gregos e troianos. Tá ótimo, Vai né? agradar gregos e troianos. Atendimento Cadê de de casa? Lucas, Silvana, Raama, a Sucursal Bahia e todo o Grupo Porto. E os produtos especialistas, tem os especialistas Exato. para que- poder conduzir da melhor forma. Temos de o Azul passagem. por assinatura, né? Diga-se de Que é o- passagem, a Porto é a única companhia que oferece especialista para atender o corretor, falar com o segurado e fazer reunião. Sim. Tá? Isso, Esse é isso eu um posso ponto falar, isso eu posso falar, interessante. isso eu posso falar que eu sei. Vamos falar um pouquinho do Instituto Porto? Vamos. Vamos lá? Vamos lá. Instituto Porto foi criado em 2015, então esse ano tem 20 anos, 20 né? É, 2005. 2005. 2005 Isso. para 2025 são 20 anos, né? Eu disse o quê? 15. Não, são 20 anos. 2005 começou com o nome, é uma instituição sem fins lucrativos, né? Começou com o nome de Casa Campos Elíseos Melhor. Que é aquela casa que foi a primeira sede, não é isso? É o bairro, né, que a Porto tá. Mas é naquela casa que foi a primeira sede? Não, é uma casa um pouquinho mais embaixo do que é a Porto, mas é um instituto voltado para toda aquela região, né, no sentido de acolher a sociedade, né, no sentido de dar um atendimento, né, porque aquela região ali passou muitos anos com Cracolândia, Isso. né? Então hoje o instituto ele vem para isso, para pegar as Dar uma pessoas dignidade às carentes, pessoas, né? desenvolver, né? Tem E com foco maior na região. não, é na região, né? Então todo o bairro, esse instituto ele tem oficinas com geração de renda para que as Esportes. pessoas, né, tenham uma Tô vida vendo aqui melhor. cursos profissionalizantes. Cursos profissionalizantes. Ação Educa, programa para jovens aprendizes. Tem um outro projeto que é melhorar os espaços públicos, né? Para As que praças, né? as praças, para que as pessoas tenham um bem-estar melhor. Então, é um instituto que faz um trabalho bem bonito. Esse bairro vive em função da Porto Seguro. Perfeito. Isso, exatamente. E ainda tem um aliado a isso, que cada sucursal tem uma meta, né, socioambiental. Então, cada sucursal também faz esse trabalho, né? Por exemplo, a Bahia. A gente tem 2 casas que a gente ajuda e a gente tem metas para que a gente cumpra em datas específicas. Início do ano, a gente tem uma meta para arrecadação de material escolar. Então, a gente ajuda uma creche com 100 crianças e ajuda também uma casa de idosos. Então, a gente tem a arrecadação de material, a gente tem a arrecadação de higiene, a gente tem a arrecadação na festa junina. Então, assim, a companhia é muito preocupada também nessa parte social. Ô, Silvana, vou te provocar. Vamos fazer uma ação dessa em Vitória da Conquista? Bora! Vamos fazer uma ação dessa em Vitória da Conquista. Assim, é uma coisa que me toca muito. E assim, pode contar comigo, a gente procurar uma instituição de caridade, a gente faz uma ação, vê a época do ano, movimenta os corretores de Perfeito, seguro. Legal. E Lucas, olha assim, aí. e depender de mim, eu estou à disposição para poder assim, agariar com clientes, com o mercado, para a gente fazer, pra movimentar, porque assim, Sim. acho que as boas práticas têm que ser levadas e trazer
pra ponta, né? O exemplo Pro arrasta, mercado. né? Exato. Um trabalho muito bonito. É um trabalho de você adotar também crianças da época de Dia das Crianças, né? Então, ela coloca na intranet, né? Ajude, adote uma criança, né? No sentido de você contribuir lá e já vem descontado lá na sua Eu folha. participei, tem uma questão, é Porto Voluntário. Isso E aí também. você manda a carta para ele manda para você, grava um vídeo. Isso aí foi bem marcante na época da pandemia. Porque é uma época de incerteza, uma época que todo mundo estava em casa, uma época que você nem imaginava o que poderia acontecer. Exato. Muita gente morrendo, muita gente próxima morrendo, muita gente com a saúde mental meio comprometida. E aí a Porto colocou esse projeto do Porto Voluntário, como a Silvana disse. A gente conversava com crianças, crianças conversavam com a gente, crianças do Instituto, trocando cartas, trocando presentes, e você se sentia acolhido pela criança e a criança se sentia acolhida para você. Imagine, eu, um homem de 40 anos, me sentindo acolhido por uma criança de 10, 9 anos. Entendeu? Então, é aquilo que eu te falei no início. É um porto seguro mesmo. Tem uma frase que eu me recordo ao autor que fala assim: o amor, antes de chegar no seu destino, causa no seu nascedouro bem-estar, prazer e emoção. Legal. Então, tudo que você falou assim, você levou pra ele, mas causou em você todo Sim. sentimento. Então, nós temos que fazer isso. Fazer esse lado, trazer, você vê, além do lado social, financeiro que a Porto entrega à sociedade, que ela tem um lado social muito importante, ela tem um lado social com as pessoas. Perfeito. Trazer essa questão, então assim, já me comprometo em estar na frente para a gente poder fazer alguma ação em Vitória da Conquista. Quando o funcionário entra, a gente vai lá no Instituto Porto, conhecer, pegar no povo pegar na gente, para a gente meio que se sentir também pertencente e entender qual é mesmo os valores, o propósito, a missão da companhia. Na época da pandemia também, a gente abriu várias vagas temporárias, né? Acho que foi o programa Meu Porto Seguro, em 2020, para pessoas que haviam ficado desempregadas. Eu lembro. Abriu, Eu lembro. acho que durante, me fala a memória agora, 6 meses ou um ano, várias vagas temporárias para realocar as pessoas também. Então, não só os produtos têm papel social, né? Acho que a empresa como um todo tem, então a venda digital. É bem importante para a gente esse tema. É extremamente importante, eu e o Léo, às vezes a gente conversa disso, da importância de entregar de volta, né, tudo que a sociedade, tudo que a gente tem recebido, e isso é extremamente importante, até pessoalmente para cada um, né, a gente se sentir bem, e eu já tenho uma ideia aí para esse projeto. Eu achei esses dias lá no Distrito Industrial um asilo com 39 velhinhos que, assim, precisando de tudo. E, assim, o Ministério Público hoje, quando chega um velhinho lá para eles que não tem documento, não sabe onde é, o próprio Ministério Público já está mandando para lá. Só que eles já não têm mais capacidade de fazer isso. E fica Perfeito. aí a ideia. E que é extremamente importante para a nossa vida, né? Para a gente deixar o coração quentinho, né? Isso é extremamente legal para a gente. Vamos falar de Fórmula 1 agora. E olha a velocidade. Aí vocês amam, Vamos falar né? de Fórmula 1 agora, né? É minha próxima meta. Minha próxima meta. Fecha com o Porto. Minha próxima meta é chegar para assistir a Fórmula 1 com a Porto Seguro. Hoje a Porto patrocina, depois de muito tempo, nós temos um piloto na Fórmula 1, né? Sim. Depois de Massa, nós passamos durante... O último foi Massa. Foi massa? Foi Massa, eu acho que já tem uns 10 anos, né? E agora nós temos aí, com o patrocínio da Porto, o Gabriel Bortoleto. Ele mesmo. A trajetória do Gabriel Bortoleto, juntamente com a Porto, na qual ele saiu da Fórmula 3, conseguiu acesso para a Fórmula 2, e tudo isso desde 2023, com o apoio e o patrocínio da Porto. Então ele saiu da Fórmula 3 para a Fórmula 2, da Fórmula 2 para a Fórmula 1. Foi campeão da Fórmula 3, né? Ele foi campeão. Foi campeão das duas, da Fórmula 3 e das duas. E bem parecido com o nosso último ídolo da Fórmula 1, que é A trajetória, Senna, né? A trajetória é muito bem parecida. E nada melhor do que um piloto com o potencial, com a juventude. Piloto brasileiro com a marca brasileira. Acho que para ajudar a renascer aquele sentimento porque o esporte é muito caro, trazia, um esporte muito caro. Sim. Não basta ser bom, você tem que levar patrocínio para a equipe. Então, assim, acho que a Porto deu uma sacada. E, de novo, Sim. marcando a presença de um brasileiro
uma marca genuinamente brasileira, um local onde faltava novamente um Exatamente. brasileiro. Foi uma paixão nossa, né? É. E a Vila, né, o 2024 eu tive a oportunidade de ir para a Fórmula 1, foi em homenagem até aos 30 anos, né, da Ayrton Senna, partida isso. de Ayrton, e lá é uma vila gigantesca. A Vila Porto Seguro é uma vila gigantesca. A arquibancada Porto, né? Você Com vai várias, ter- com várias vai ter uma atrações. Ó, eu tô oportunidade, falando e o seu mas- olhinho tá assim, prestando bem atenção, Oxe. né? Mas, Léo, vale super a pena. Você tem tudo lá, tem várias experiências também, né? Quem não tá a fim de, né, ficar todo o tempo vendo os carrinhos, né, dando aquela volta, tem várias experiências fora, uma vila com várias comidas, fantástico. Um negócio assim, Você conhece o paddock, você desce na pista. É uma Experiência única, né? É uma Experiência única. Acho que é uma das experiências que eu fui um entusiasta da Fórmula 1, parei depois que não tínhamos brasileiro, mas sempre tive vontade de ir para uma Fórmula 1. E agora esse ano vou sim, realizar vai meu sonho. sim, vai Vou sim. realizar com a Porto Seguro. E a gente ficou por uma curva, né? Aí, por uma curva. Uma curva. Calma, um dia a gente A volta. gente volta. Nunca longe. E assim, quando vocês falam, eu vou pesquisar algumas coisas aqui. Boa. O único que pode pescar aqui sou eu, né? Tô vendo o Gabriel com o boné da Porto. Sim, Né? Quem sabe em alguns anos a gente não tem com a assinatura dele. um boné com a assinatura dele e a gente tem a recordação como a gente O tem no nacional, Banco né? Nacional. É. Sim. Né? Perfeito. Chega a arrepiar, Perfeito. viu? Desculpa. É, aqui. é E verdade. porque é- 2026. porque é- Ser Aposta, campeão né? da Fórmula 1. É. A aposta é que ele Exato. chegue forte para ser campeão na Exato, Fórmula 1, né? porque Porque o primeiro ano é O já quanto a adaptação. gente tem na nossa memória afetiva, né? Demais. Aquele boné que ele é comercializado hoje. Você vê jovens de 18 Entendeu? anos comprando. Atrás do boné. Atrás Então, do quem boné. sabe a gente É. não tem aí, daqui a alguns anos, esse Aquela mesmo coisa, né? efeito. Acho que todo brasileiro sabe onde estava quando a Ayrton sofreu aquele acidente, Todo né? mundo todas sabe. Né? Foi uma coisa que marcou bastante. É. E assim, a Porto tá resgatando a Sim. paixão do brasileiro, Uhum. que sempre foi o automobilista. Sim. E assim, a Porto, quer ou não, ligada ao automóvel, entrou na principal categoria de automobilismo, levando um brasileiro. Então, assim, algo... E o brasileiro gosta de ver, mas gosta de torcer. De torcer. para um brasileiro. E se envolver, né? É. Se sentir lá dentro. É o que a gente faz. É contigo aí para fazer o encerramento com esse time Porto, que nos trouxe muita qualidade de informação, nos trouxe produtos, ação social, entretenimento, simpatia dos três e assim um poder de persuasão muito grande dos três. Desde já, parabéns e muito obrigado pela presença. Não vai ser a única, é só a primeira. Exatamente. Né? Então, assim, o Lucas está aqui, Isso. e sempre que Geraldo e Silvana estiverem por aqui, estão convidados para estarem aqui conosco. Aí, a palavra com o nosso anfitrião. Já olhei sua peça e já vi que bateu o recorde, né? O nosso programa. Estamos próximos. Nós estamos próximos. Eu tô aqui. Não, porque ainda vai ter as considerações finais, ainda vai ter o encerramento, verdade. com certeza vai bater o recorde. Primeiro, para mim, como eu falei no início, na abertura, foi um prazer enorme estar com vocês aqui. Era esperado. Era a cereja do bolo que faltava para brilhantar cada vez mais o momento seguro. Para nós, é uma alegria, porque hoje a Alvino sabe que a gente fala aqui que a Avi consegue sempre estar atrelada às grandes marcas e a Porto Seguro não poderia ficar fora desse momento, do momento seguro. Era tão esperado. Para nós, como o Albino falou, é a primeira de muitas. O convite já está extensivo para as próximas vezes. Quando o Biso vier aqui Conquista, também Sim. trazer ele aqui. Perfeito. O pessoal de produto, a consórcio também vai estar sempre à vontade, o Geraldo E também. quando for vir, já pensa assim, poxa, que novidade que eu vou levar para o podcast. Boa. Ah, vai ter Já várias, viu? tô indo Sempre pra, tem coisa nova. tô indo pra conquista. Sempre tem coisa Cara, eu nova. tenho que levar uma coisa ali de novidade pro podcast, para falar lá. Eu, como sempre, trago novidade, eu não ia faltar. Nós estamos abrindo um escritório novo, da Vic Consegue, na CEAVIC, em parceria com a Porto Seguro. Boa. Então, assim, a gente está Que legal. trazendo novidades, fazendo muitas ações. O segundo semestre promete e muito. Assim, como eu falei desde o início, né? Foi a primeira de muitas que eu falei com a Patrícia Chacon, porque ela me ligou, eu falei com ela, Patrícia, é a primeira conquista de muitas. Então, eu tomei gosto. Então, assim, pode ter certeza que a Porto vai estar sempre no pódio. Boa. Sempre vai estar no pódio. E para nós, a Vic Consegue, é um prazer e dizer,
Volte sempre e com vocês a palavra para vocês falarem um pouquinho aí a consideração final e o encerramento. Bacana. Léo e Alvino, muito obrigada pelo convite, né? Para a gente também é uma honra e uma alegria estar aqui. A Biconseg é uma corretora parceira nossa, uma corretora sólida, também que está à frente aí, sempre preocupada, né, em levar mais proteção para a sociedade. Então, parabéns pelo seu trabalho, Léo, de tantos anos, né? Persistindo aí, sempre tentando trazer o melhor para o seu cliente. Então, fica aqui nosso agradecimento e dizer ao ouvinte que a Porto tem todos os produtos. Vai ter uma campanha aí chegando em agosto para o consórcio, né? Uma campanha arrebatadora, então quem tiver interesse, procure, né? A Biconseg aí para ter mais detalhes. E nós da Porto temos aí o prazer e agradecer por esse momento. Muito obrigado. Basicamente é reforçar a gratidão desse espaço que vocês dão aqui pra gente, de conseguir falar com mais gente, atingir mais pessoas, né? É muito gratificante pra gente, né? Que é sempre bem acolhido de várias regiões aí do país, é muito bom. A gente fica muito feliz, a gente tem um papel muito importante de conscientizar as pessoas. E um recado legal ali para as pessoas que estão assistindo, né? Procure o seu corretor de seguros, tá? Protege sua casa, protege sua vida, protege seu patrimônio e protege quem você ama, tá bom? E fecha com a Porto. E fecha com a Porto. Vou começar logo então com Fecha com a Porto. Léo, não demorou não. A gente chegou na hora certa. Exatamente. Chegou na hora dessa notícia maravilhosa aí, né? Que foi esse primeiro lugar na campanha Fecha com a Porto. Agradecer ao Vino, agradecer você. Mostrar também para o público ouvinte aí que a Porto está por perto. Todo cuidado é Porto. Isso aí. E acompanhe a trajetória aí de Léo, todos os outros produtos e serviços que a gente vai falando aqui. E uma coisa, Sil, que agora eu queria dizer para vender meu peixe. Estamos também em campanha de financiamento. Mais para frente tem novidade, vocês vão receber tudo detalhado aí. Antes de fechar e você encerrar, eu não poderia deixar de fazer o agradecimento especial, me permita, Geraldo, fazer a Lucas e a Silvana, porque se a Biconseg chegou a esse primeiro lugar, foi graças a eles. Então, eles foram a mola propulsora para que a Biconseg chegasse. Então, não foi uma conquista minha nem do meu time, foi uma conquista em parceria, porque assim, eles acreditaram em nós, e nós acreditamos na Porto, e juntos chegamos em primeiro lugar, no pódio, não igual o Bortoleto. Perfeito. E lembrar e parabenizar ao time Biconseg por mais esse pódio, né? Por mais esse passo que a gente tem visto e tem acompanhado a evolução de pensamento estratégico. Eu acho que nenhuma corretora hoje na cidade ou na região tem o pensamento estratégico que a Biconseg tem e posso dizer isso com propriedade, que Léo hoje é um dos principais empresários da cidade, não só do ramo de seguros, mas assim, com um pensamento de crescimento e, óbvio, as gigantes vão estar com a gente e a Porto, como uma gigante do mercado de seguro, já está e já está colhendo frutos junto com a Biconseg. Então, muito obrigado aos três, muito obrigado a Léo mais uma vez pela parceria. E você, fica ligado, esse foi o episódio 26. Muitas novidades estão vindo, programa a programa. Você tem colhido isso e nós estamos aqui para apresentar muito mais para você. Sim, Léo, nós batemos o recorde de tempo do Momento Seguro. Grande abraço e até a próxima. Valeu, pessoal. Obrigado, viu? Valeu. Momento Seguro.